Take 1. Vai. E check. E aí, galera, beleza? Tu viu que o meu editor fez isso aqui? Isso aqui é um empreendedor, aqui ó, dá uns pontos. Criatividade. Criatividade. Eu tava analisando e algumas coisas eu quero falar um pouco sobre sabedoria. E assim, eu analisando, né, bem no geral, assim, de como o mundo tá indo e como a nossa sociedade tá indo, eu percebo o seguinte, é que a gente precisa muito de sabedoria. É meio óbvio, mas a gente precisa muito disso. Por que a gente precisa muito disso? Primeiro, que sem sabedoria, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa pro reino de Deus. Porque tem toda aquela coisa, o reino de Deus é amor, é paz, é o fogo do Espírito Santo. Não, gente, sabedoria. Sabedoria. Porque sabedoria, ela abrange vários campos. Digamos, é uma parte de ter inteligência, mas também é ter um senso ético, moral e também ter do que eu constatei do que é sabedoria. Sabedoria é aprender a negar a si mesmo. É praticamente isso. Por que aprender a negar a si mesmo? Porque muitas vezes nem sempre você vai estar certo. E eu constatei através de um versículo bem conhecido, que era: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme a Deus, você é sujeito à opinião de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Então, a partir daí, você já está negando a ti mesmo. Porque quando a gente chega na igreja ou quando a gente chega para estudar a Bíblia ou a palavra, não é o que a gente pensa na maioria das vezes. Muitas vezes é totalmente diferente. A gente vai se adequando à verdade que Deus quer pra gente. Certo? E assim, Provérbios 9:1 diz: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Certo? Continuando nesses versículos, a sabedoria chama, uma ilustração de que a sabedoria chama as pessoas para um banquete de delícias. Por quê? Porque a sabedoria é como se fosse um banquete para o sábio. Agir com sabedoria não traz maldição sobre você. É uma forma de você, nessa geração, ser diferente. Porque hoje a gente está acostumado, vou tentar trazer um pouco para a realidade da gente. Está acostumado a ver muita situação de pessoas que estão com problemas, que descontam. Hoje é muito fácil ver pessoas que estão com problemas de ansiedade, depressões, e também ver outros tipos de problemas, pessoas raivosas, enfurecidas, porque também tem dessa de, eu pelo menos sou uma pessoa que quando eu estou ansioso eu fico mais estressado e é difícil controlar. Gente, se você ler o livro de Provérbios, em 30 dias, um provérbio por dia e voltar tudo de novo, você vai ver que passou alguma coisa. Por quê? Porque ela é edificação para a sua vida. Em Provérbios 4 diz bem assim: venda todo o ouro e toda a prata que você tem em favor de conseguir mais sabedoria. E sabedoria é conhecimento testado, é conhecimento da realidade. Geralmente a gente reconhece o sábio como as pessoas mais velhas, que têm conselhos sábios para a nossa vida. Eles não vão te dar assim, eles não vão te dizer qual é a fórmula de Bhaskara, a fórmula de Pi. Isso aí é mais pro lado da inteligência. Essas pessoas, os nossos mais velhos, eles são donos dos melhores conselhos. Aqueles conselhos que se aplicam à nossa vida. Aqueles conselhos que podem nos salvar da morte. Aquele conselho que pode tirar o nosso caminho da rota do inferno se nós soubermos ouvir. A questão é que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e às vezes, e por vezes, a gente não ouve o conselho dos mais velhos ou não ouve o conselho de alguém mais experiente. Há um caso que eu me surpreendo muito, eu não lembro qual era o rei de Israel, acredito que era um dos filhos de Salomão. Ele, logo depois que ele assumiu o governo, o Salomão tinha instituído um certo valor de imposto sobre um determinado povo. E esse povo vem depois que Salomão morre e pergunta dele: então, a gente tá... Eita, editou 4 minutos já. Tá. A gente oferece para vocês isso que a gente está dando, mas não tem como você colocar um pouco de menos imposto para a gente trabalhar melhor? E esse rei vai lá e consulta, tá, editor? Esse rei vai lá e consulta
os sábios, e os sábios diz, não, olha, baixa os impostos que eles vão continuar sendo fiéis a você. E aí esse rei também vai lá e ouve os amigos dele, resumindo, dá errado, porque os amigos dele dizem assim, como se o teu pai aplicou um valor de 30, aplica um de 50, um de 100, aí por que fazer isso? É para mostrar que você é poderoso. E aí acontece que ele quebra a cara, aquele povo se revolta e acaba acabando com o reinado dele um pouco ali. Mas por que isso? Porque o conselho do sábio, pra gente jovem não faz sentido. Mas, assim como o conselho de Deus, no começo não faz sentido. Mas quando a gente começa a caminhar, a gente vai abrindo a nossa mente, aí sim a gente entende. Essa é a mensagem. Obrigado, gente.